Nesse vídeo eu vou falar sobre o MALP, que é o problema da unidade de área modificável. Na verdade, a sigla é para o termo em inglês, e é um problema que aparece praticamente toda vez que a gente vai fazer uma análise de dados espaciais, que aí é a forma como a gente define o nível de agregação dos dados. Então, eu vou usar municípios, bairros, setores censitários, talvez micro-regiões, mesorregiões, estados, países. Então, em que nível que eu vou dividir esse mapa, essas regiões, né? Porque dependendo de como a gente divide, a nossa análise pode dar completamente diferente. Então, a gente tem que pensar o que a gente está querendo estudar realmente, né? Qual nível que nos interessa fazer a análise, né? A que nível a gente quer chegar para poder fazer a nossa análise. O MALP é um dentre alguns problemas que podem aparecer quando a gente está fazendo análise de dados espaciais, e inclui falácia ecológica, efeito de beirada, a influência dos outliers espaciais e o MALP. Então, basicamente, o MALP é isso, assim, vai depender, o resultado da nossa análise vai depender do nível de agregação que a gente vai usar para os dados. E aí, o MALP ele é um problema, é uma combinação de dois problemas, né? Um problema de escala e de zoneamento. Então, escala seria qual nível, né? Assim, maior, menor, como eu disse, né? Municípios, estados, micro-regiões. E zoneamento, que é de que forma a gente vai agregar essas mesmas unidades. Porque, por exemplo, os municípios de Minas, que é o exemplo desse notebook, eu posso agregar esses municípios em mesorregiões, que vai dar uma determinada divisão do estado, ou micro-regiões, que também vai dar outra divisão um pouco mais detalhada do estado. E ainda eu vou mostrar uma outra divisão, né, que existe no IBGE, que são as regiões intermediárias e as regiões imediatas, que são formas que foram adotadas mais recentemente, tentando fazer uma divisão um pouco mais justa de municípios que têm influência sobre os outros, sobre seus vizinhos. Então, ao invés de simplesmente dividir o estado em regiões que fazem sentido apenas geograficamente, seria quais são os municípios que têm mais influência entre si. Então, influência em relação ao mercado de trabalho, né, o trânsito de pessoas, e até talvez influência política, como que atua, né, como que esses municípios se relacionam. Então, essas novas formas de dividir o nosso país, assim, são bem interessantes, assim, que são essa busca por uma melhor forma de fazer um zoneamento das áreas, né, dentro do nosso território. Então, é basicamente isso, né? O que eu quero mostrar nesse vídeo é pegar o estado de Minas Gerais, claro que isso pode ser feito em qualquer nível, né, em qualquer país, em qualquer estado, e aí eu vou dividir o estado em diferentes regiões, né, diferentes níveis de agregação. E aí a gente vai ver se tem diferenças ou não em relação à análise de uma determinada variável. Será que quando eu divido em micro-regiões vai dar um resultado diferente do que quando eu divido em mesorregiões? Então, qual que é essa diferença, né? O que acontece? Então, vamos ver o quanto que isso pode interferir na nossa análise. Então, eu fiz aqui a primeira instalação, né, no Google Colab dos pacotes. Depois de carregar os pacotes necessários, eu vou começar aqui. Eu vou fazer a análise da quantidade produzida, né, das culturas de Minas Gerais, os dados que a gente já viu em outros vídeos, né? E aí, só para relembrar aqui o que são os dados que a gente tem. Então, tá aqui, né? Eu tenho os municípios de Minas Gerais, e aí tem as informações sobre a mesorregião, micro-região, a região imediata, região intermediária e a quantidade produzida de algumas culturas. E é isso. Então, a ideia é escolher uma dessas variáveis para a gente analisar e ver como é que se comporta, como se dá essa diferença nas análises, né? Então, eu escolhi aqui a variável milho,
né? E pedir o resumo estatístico para essa variável em todos os municípios, né? Considerando todos os municípios. Então, são 853 municípios, a média 7.916 toneladas de milho, a mediana 505 toneladas, o máximo 348 mil toneladas, e aí a distribuição daquela forma bem desigual, né? Sugerindo aqui, né, que a gente tem muitos municípios que têm a produção baixa e poucos municípios com uma produção bem alta. Pedindo o box plot aqui, dá para ver, né, que tem muitos outliers, que são esses municípios que produzem muito mais do que os outros. E aqui eu pedi só para mostrar das mesorregiões, só para ficar mais fácil, né, qual que é a produção de milho de cada uma. E os municípios, na verdade, a classificação é pelos municípios e eu pedi para ver a mesorregião. Então, os municípios que mais produzem são Unai, Uberaba, Sacramento, Paracatu, Ibiá, e aí aqui estão as mesorregiões a que eles pertencem. Então, Unai é o que produz mais, 348 mil, né, naquele ano, que eu já me esqueci, se é 2017 ou 2018. E esses são os 10 primeiros, né, porque eu pedi os 10 primeiros. Mas esses valores aí são esses outliers, né, que são esses valores bem discrepantes. Pedi aqui um mapa temático simples, só para ter uma noção, primeiro, da distribuição, mas depois eu pedi a divisão em quantis. Então, dá para ver aqui que no quarto quantil, então eu tenho 25% dos municípios que mais produzem milho, em Minas Gerais, estão aqui dentro desses valores, né, de 2.781 toneladas até 348 mil toneladas. E estão todos aqui na parte oeste do estado, né? Então tem uma concentração aqui que parece realmente estar do lado oeste. Quando eu peço os intervalos iguais, eu visualizo menos essas divisões, porque ele pega, né, esses valores, o máximo e o mínimo, e divide em 4 intervalos. Então, esse último intervalo aqui, ele vai de 261 mil até 348. E aí, a gente viu aqui que no quarto quartil começava em 2.700 toneladas. E aqui, o último intervalo está 261 mil toneladas. Então, claro, vão ter poucos municípios nessa última faixa aqui. Na verdade, 2, né? E aí, poucos também na terceira, poucos na segunda e a maioria está na primeira, que são aqueles municípios que produzem até 87 mil toneladas naquele ano. Pedi o IDMORAN global, né, considerando os municípios, e aí deu 0,49 com significância, né? E esse é o diagrama de dispersão de Moran, com essa concentração de clusters espaciais. E aí tá o mapa liso aqui, né? A gente tem muitos pontos alto-alto aqui, a oeste, e a concentração dos pontos baixo-baixo estão aqui a leste e nessa região. O que a gente pode dizer sobre os outliers aqui? Só tem do tipo baixo-alto, né? Que são alguns municípios que produzem pouco e que tem vizinhos que produzem bastante. Então, considerando o nível de agregação municipal, a gente tem essa análise do LISA local. Agora vamos começar a dividir de forma diferente. Então, a gente já considerou município, que é o mínimo que foi provido, né, pelo IBGE, pelo conjunto de dados. Aí agora a gente vai começar a agregar de maneiras diferentes. Primeiro, em mesorregiões. Então, fiz todo o tratamento aqui necessário e aí começa o resumo estatístico, que aí já vai ficar diferente, claro, porque ao invés de considerar cada unidade como sendo município, cada unidade vai ser uma mesorregião, que é um grupo de municípios. Então, o que a gente vai ter aqui são valores diferentes, né, que a gente vai ter dessa variável milho. Aqui o histograma, que deu para ver, também uma concentração aqui maior nos valores mais baixos.
O box plot, que aí dá para ver um pouquinho mais, com 2 outliers aqui, que são 2 mesorregiões que produzem mais do que as outras. E aqui eu tenho as mesorregiões que mais produzem. Então, o Triângulo Mineiro, né, que junto aqui produziu 3 milhões e pouco de toneladas, depois Noroeste de Minas, Sul-Sudoeste de Minas e assim por diante. Aqui o mapa temático simples, né, com uma indicação aqui do triângulo aí tendo valor maior. E aí quando eu pedi os quantis, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Os maiores valores estão aqui no triângulo e também, basicamente na parte oeste aqui do estado. E aí, claro, os valores vão ser diferentes, né, dos intervalos aqui, porque agora a gente está considerando mesorregiões. Aqui, intervalos iguais, então eu tenho só o triângulo aqui, né, aparecendo no último intervalo. Essas 2 mesorregiões aqui são do segundo intervalo, e a maioria aqui no primeiro intervalo e nenhum no terceiro intervalo. Depois o valor do I de Moran global, que deu 0,23, com significância, né, que tudo que a gente está considerando é nível nominal de 5%. Aqui o diagrama de dispersão de Moran e o LISA. Então aqui eu tenho LISA para mesorregiões. Então apareceu aqui apenas esse ponto de alto-alto e esses pontos de baixo-baixo. Mais ou menos o que aconteceu quando a gente considerou municípios. Mas claro que agora a gente está olhando com um menor nível de detalhes, né? Porque agora a gente agregou vários municípios na mesma mesorregião. Daqui a pouco eu vou comentar, vou tentar juntar tudo para a gente poder fazer uma recapitulação. Agora, micro-regiões, que é uma divisão, uma subdivisão dentro das mesorregiões. Então, de novo, eu tenho aqui o resumo estatístico, que é a mediana em 13 mil toneladas, a média em 102 mil toneladas, o histograma seguindo mais ou menos a mesma tendência, de ter muitos municípios, que no caso muitas micro-regiões, nos valores baixos aqui de produção. O box plot aqui já apresentou mais outliers, mas também era esperado, porque micro-regiões, eu tenho mais micro-regiões do que mesorregiões. Então vão aparecer mais pontos aqui. Aqui, as micro-regiões que mais têm produção de milho, né? Mais tiveram naquele ano. Então, são as micro-regiões de Araxá, Unaí, Paracatu, Uberlândia. Então, os valores aqui, 876 mil, 729 mil. Esses valores aqui, claro, vão depender da magnitude que a gente está considerando, né? Aqui, quando eu vou fazer a união aqui das micro-regiões, ó, das meso também, eu estou usando a soma. Então, eu estou somando quanto que tem dos valores das variáveis que eu estou usando para aquela micro-região. Então, eu vou pegar a produção de milho de cada município daquela micro-região e vou agregar somando dentro daquela micro-região, certo? Então, continuando aqui, né? Os mapas temáticos agora para as micro-regiões. Por quantis, eu pedi 4 quantis também, quartis, né? Que aí acabam sendo os quartis. E aí eu tenho aqui os intervalos, que também vão ser valores diferentes do que quando a gente considera municípios e mesorregiões. E aí essa concentração aqui do lado oeste dos valores altos e no leste, central, os valores mais baixos aqui dessa primeira categoria. Considerando intervalos iguais, aconteceu mais ou menos o que aconteceu com os outros níveis de agregação. E aí os valores mais altos aqui apareceram nessas micro-regiões. Então, não foi no Triângulo Mineiro todo, né? Então, foram alguns pontos mais específicos. Aqui no terceiro intervalo temos alguns valores e no segundo intervalo também a maioria no primeiro, né? Quando a gente considera intervalos iguais. Eu nem fiz o ficheiro Jenkins para esse aqui só para simplificar, para ficar mais fácil essa comparação, mas claro, poderia ser feito também para comparar esses intervalos. O I de Moran global, considerando as micro-regiões, deu 0,59. Significância, existiu, e deu um valor alto, né, de autocorrelação espacial positiva, né, esse valor aqui foi alto.
E aí a gente tem o mapa lisa para micro-regiões. E aí deu praticamente o oeste do estado. E a parte leste, norte aqui, que deu baixo-baixo. E nenhum outlier espacial. Aí agora eu venho com esse nível de agregação que eu falei, que é mais recente, né, adotado pelo IBGE, que é essa tentativa de agrupar por regiões que fazem mais sentido, né, por fluxo de pessoas, negócios e outros critérios que eles utilizam. Então, primeiro, começando com regiões intermediárias. Então, de novo, fiz aqui a agregação, né, somando os valores dos municípios, né, das culturas para cada município, somando para gerar esse valor da região intermediária. Fiz aqui o resumo estatístico. Então, a mediana aqui deu... Eu poderia ter tirado a anotação científica para facilitar, né? Mas ia dar aqui 258 mil e a média 519 mil. É isso, né? Isso. E aqui eu tenho a maioria nos valores baixos de produção. O boxplot aqui não apresentou outliers nesse caso. E as regiões intermediárias que apareceram como as 10 de maiores produções de milho foram Patos de Minas, Uberaba, Varginha apareceu aqui, Uberlândia, Divinópolis, etc. Então, os valores das regiões intermediárias. Agora vamos para os mapas temáticos. Dá para ver aqui que as regiões intermediárias é como se fossem as mesorregiões, só que um pouquinho diferente, né? Levando em conta todos esses critérios que eu falei. Então, eu tenho aqui, ó, no último intervalo de maior produção aqui, essa parte também mais a oeste, e mais a leste, menor produção. Aqui, intervalos iguais, também mais ou menos a mesma coisa. O IDMORAN global deu 0,41 e foi significativo. O valor P deu menor do que 5%. Só o diagrama de dispersão, né, tem poucas observações. E aí eu tenho o mapa lisa, que aí tem praticamente aqui os municípios do Triângulo Mineiro aparecendo como alto-alto. Tem um outlier, né, do tipo baixo-alto. E aqui, na parte leste, praticamente toda, baixo-baixo. Aí agora a gente vai para as regiões imediatas, que seria o correspondente a micro-regiões. Os valores aqui também vão dar diferentes, né? Que eu tenho a mediana aqui 18 mil e a média 96 mil toneladas. Aqui uma concentração nas menores produções, alguns outliers. E aqui são as regiões imediatas maiores produtoras de milho. Então, Uberaba, Patos de Minas, Unaí, Uberlândia, Araxá, Patrocínio e assim por diante. Então, tá aqui a subdivisão. Vejam que tem mais pontos do que das regiões intermediárias. Aqui o mapa temático em quantis, né, mostrando essa concentração aqui na parte oeste e uma menor concentração da produção na parte leste, mas aparecendo aqui esses valores do sul, que não haviam aparecido nas outras. Aqui, nos intervalos iguais, a gente tem no último intervalo aqui esses pontos que também acho que não apareceram, né? Apareceu mais aqui no Triângulo Mineiro, mas também apareceu em outras, dependendo do nível de agregação. E aqui o estado de Minas quase inteiro, esse primeiro intervalo baixo aqui de produção. O IDMORAN global deu 0,37, foi significativo. E o mapa lisa ficou dessa forma. Então, alto-alto, alguns outliers tipo baixo-alto e os baixo-baixo. Agora, para simplificar, assim, para a gente fechar o que aconteceu aqui, eu fiz separado. Então, primeiro, ó, esse aqui. Eu poderia ter colocado um texto aqui, mas é só para facilitar a nossa visualização. Mas é considerando o estado de Minas, então quer dizer, o conjunto de dados original, então dos municípios, como que ficou o mapa lisa, né? Como que ficou a significância das observações.
de forma espacial, né? Onde que foi considerado como tendo pontos significativos alto-alto, baixo-baixo, baixo-alto, que foram os que apareceram aqui. Então, aqui para município, aqui para mesorregião, aqui para microrregião, aqui para região intermediária e aqui para região imediata. No geral, o resultado é mais ou menos. A oeste a produção é alta, a leste a produção é baixa. Mas percebam que quando a gente usou diferentes modos de agregar, a gente conseguiu ver umas coisas a mais e em outras algumas coisas a menos. A produção de milho, acredito que seja uma produção que é forte em Minas Gerais e é notadamente forte no Triângulo Mineiro. Com outras variáveis em que não haja tanta essa diferença, uma cultura como talvez banana, mandioca, que esteja um pouco mais distribuída dentro do estado, provavelmente esses mapas aqui teriam um comportamento bem distinto, dependendo do nível de agregação que a gente usar, né? Mas isso aqui mostra que, apesar de ter uma tendência geral, né, para o caso do milho, tem muitas diferenças, né? No nível de detalhes, assim, tem muita diferença de onde se encontram esses pontos considerados significativos. Alto, alto, baixo, baixo. Então, é interessante. Aqui eu só fiz um código para montar automaticamente aqui os mapas, né? Então, eu fiz aqui, ó, na ordem que a gente fez. Então, municípios, mesorregiões, microrregiões, regiões intermediárias e regiões imediatas. Bem, então é isso. Fica como sugestão aí para vocês explorarem mais esse tópico, seria usar outras variáveis, né, que sejam de interesse aqui nesse conjunto de dados, especialmente, né, que é o que a gente está trabalhando. A gente tem aqui, ó, produção de algodão, banana, batata, cana, feijão, várias aqui que a gente pode escolher. A gente pode escolher outras variáveis, né, que a gente tenha acesso no conjunto de dados, a Minas ou até o Brasil, e dá para fazer isso em qualquer variável, qualquer estado, ou o Brasil inteiro, ou até outros países. Então fica a sugestão aí da gente poder trabalhar com essas informações. E outra coisa que a gente também poderia fazer é acrescentar o que a gente viu no outro vídeo, que são os nomes, né? Então daria para a gente colocar aqui quais que foram os nomes desses pontos que foram considerados significativos. Então espero ter ajudado. É isso.